A água é um dos bens mais preciosos e é imprescindível para a manutenção da vida. A sua disponibilidade em quantidade e qualidade é diretamente proporcional à saúde de uma população. Em Minas Gerais, 83% da população está concentrada nos núcleos urbanos, o que facilita a distribuição de água tratada. Porém, nem todos os municípios possuem tratamentos de água ou água tratada com qualidade. Devido aos dejetos e à poluição que são levados para muitas fontes de água, várias doenças podem ser transmitidas ao utilizarmos a água bruta, sem tratamento. Sendo assim, é fundamental para a saúde da população que a água seja tratada antes do consumo pelas pessoas. Para fornecer água tratada para a população, os gestores municipais precisam saber dos procedimentos técnicos e jurídicos a serem tomados. Nesse vídeo são tratados os procedimentos técnicos. Toda a documentação e a base legal necessárias para o gestor municipal estão em arquivos disponibilizados junto a essa mídia. Para planejar a construção de uma estação de tratamento de água, que é também conhecida pelas iniciais ETA, é necessário primeiramente saber qual é o tamanho, como é distribuída e qual a previsão de crescimento da população, que será abastecida pela estação. Também é preciso conhecer as suas atividades econômicas para entender as necessidades de volume de água daquela comunidade. Com isso, é possível fazer o planejamento do abastecimento de água e que ele seja adequado por muito tempo para aquela comunidade. Nas águas de Minas eu vou, nas águas de Minas eu vou me lavar, nas águas de Minas, nas águas de Minas. Para entendermos todo o processo, desde a captação da água até a entrega da água tratada no domicílio, podemos dividir o sistema de abastecimento de água em 6 etapas. Em cada etapa do abastecimento, é feito o controle da qualidade da água através de equipamentos adequados. De acordo com o caminho que a água faz, as etapas são: primeiramente, a captação, que é a coleta da água nos mananciais, sejam eles na superfície ou subterrâneos. Depois vem a adução, que é enviar a água do manancial até a estação de tratamento, em geral com bombas elevatórias. O tratamento da água é feito na estação de tratamento na terceira etapa, que é onde é realizada a eliminação de toda a sujeira e a preparação da água para o consumo pelas pessoas. A quarta etapa é a reservação, onde se armazena a água em grandes reservatórios para toda a comunidade. Em seguida, a água vai para as redes de distribuição, que são os encanamentos subterrâneos que levam a água dos reservatórios para as caixas d'água dos domicílios da comunidade. E por fim, na sexta etapa, ocorrem as ligações domiciliares, quando ela chega até as torneiras. Vamos então explicar detalhadamente cada etapa desse processo. Captação. Para escolher a fonte de água que vai abastecer a população, deve-se primeiro procurar um manancial com vazão capaz de proporcionar perfeito abastecimento à comunidade. Além disso, ele precisa ser bem localizado e com topografia favorável. E se deve estudar a presença de possíveis focos de contaminação nessa fonte. Essa fonte de água pode ser superficial, de rios, lagos e represas, ou subterrânea, captada através de poços artesianos. Depois de escolhido e encontrado o manancial, é aconselhável transformar o entorno da fonte em uma área de preservação, cercando-a para que não surjam novas formas de poluição e para que não se comprometa o abastecimento. Adução. A adução é a operação que consiste em conduzir a água bruta na rede de distribuição. Nesse caso, ela é levada da captação, tanto superficial quanto subterrânea, para a estação de tratamento. A adução pode ser feita por gravidade ou por bombeamento. Quando a água tem que ser elevada, isto é, os mananciais estão mais baixos que a estação e os reservatórios, constrói-se uma casa de máquinas junto à captação. Nessa casa de máquinas, a água bruta é sugada dos mananciais e enviada para as estações por meio de bombas mecânicas. Quando a captação é subterrânea, sugando a água do lençol freático, as bombas são instaladas próximas ao lençol, para enviar a água à superfície. Estação de tratamento, ETA. Na estação de tratamento, a água bruta passa por várias etapas, até tornar-se adequada para o consumo humano. A importância de cada etapa depende das características da água que é captada no manancial. Em geral, a ETA só é necessária para a água com captação na superfície. A água vinda dos lençóis subterrâneos não precisa de todas essas etapas de tratamento, bastando adicionar uma quantidade adequada de cloro para garantir a qualidade da água no armazenamento e distribuição.
O tratamento da água na estação é dividido da seguinte maneira: oxidação e coagulação. A água bruta é captada com muitos metais dissolvidos. Faz-se então a oxidação desses metais, para que eles fiquem insolúveis na água e possam ser removidos. Para isso, injeta-se cloro ou produto com finalidade química similar. Adiciona-se cal, que mantém o pH da água no nível adequado. O valor do pH é alterado devido aos demais tratamentos químicos. No chamado tanque de mistura rápida, é feita a adição de sulfato de alumínio ou cloreto férrico. Esses coagulantes têm o poder de aglomerar a sujeira, formando flocos. Floculação. Na floculação, a água é movimentada de tal forma dentro dos tanques para que os flocos formados na coagulação se misturem uns aos outros, ganhando peso, volume e consistência. Decantação. Na decantação, os flocos sedimentam-se no fundo dos tanques, devido à sua densidade ser maior que a da água e à ação da força da gravidade. Filtração. Depois da decantação, ainda existem impurezas que não foram sedimentadas. Ela então passa por filtros que retêm a sujeira que restou. A água, depois de filtrada, ainda pode conter micro-organismos nocivos à saúde. Em seguida é feita a desinfecção, a correção de pH e a fluoretação quando indicada. Depois de tratada, a água está pronta para o consumo humano. Reservação. A água, depois de tratada, é armazenada em grandes reservatórios para atender a toda a comunidade. Isso tem motivos estratégicos no manejo da água, para manter a regularidade do abastecimento para a população e para atender às variações de demanda ao longo do tempo. Redes de distribuição. Para chegar aos lugares onde será consumida, a água tratada passa por vários tipos de canalizações. Essas canalizações são chamadas redes de distribuição. Ligações domiciliares. Para fazer a água chegar às torneiras, é feita a ligação entre a rede de distribuição e os domicílios. Essa ligação é chamada de ligação domiciliar. Muitas vezes coloca-se um medidor de consumo de água em cada ponto da ligação, chamado hidrômetro. Dessa maneira, o município pode fornecer aos seus habitantes água tratada de forma controlada e segura. O benefício para a administração municipal e para toda a comunidade é sentido na melhoria da saúde da população. Nas águas de Minas eu vou me lavar, nas águas de Minas eu vou. Nas águas de Minas eu vou me lavar, nas águas de Minas. Nas águas de Minas eu vou me lavar, nas águas de Minas eu vou. Nas águas de Minas eu vou me lavar, nas águas de Minas.